Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos concede as bênçãos e as vitórias por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o seu Santo Filho. Eu vos cumprimento e vos saúdo na doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista da cruz. Gostaria de meditar nesta hora, neste momento, com os meus queridos irmãos, amadas irmãs e todos os ouvintes que estão nesse momento apreciando a mensagem da palavra de Deus. E a pergunta é: por que vocês, pregadores, pregam e querem nos forçar a aceitarmos o Filho de Deus como nosso Salvador? Por que pregar? Por que ensinar? Haja vista que nem todos são ou apreciam a palavra de Deus, ou aceitam a palavra de Deus, ou creem na palavra de Deus. Quando nós vemos no livro de Gênesis, quando Deus manifesta a sua personalidade a respeito do homem, podemos perceber a salvação que há em Deus na pessoa do seu Filho Yeshua HaMashiach, quando o homem transgrediu a palavra de Deus, dando ouvidos ao que a sua mulher tinha feito, porque está escrito que a mulher deu ouvido à serpente, caiu em transgressão, e do fruto essa mulher deu ao seu marido. Por sua vez, Deus então, ele, vendo que ambos estavam nus e despidos das vestes da eternidade e das vestes da inocência e da pureza e da santificação, pois não havia pecado sobre o homem, sobre a mulher. Então Deus fez-lhe de pele de cordeiro túnicas e os vestiu. Deus vestiu o primeiro homem e a primeira mulher de sobre a face da terra com túnicas de pele de cordeiro, representando e apontando para o seu filho, que no futuro traria salvação, vida eterna pela crença e pela fé no seu nome. Porque está escrito que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então Deus veste a Adão e a Eva com as vestes da salvação, com as vestes da santidade, com as vestes da comunhão com o seu Deus, ainda que eles não teriam mais a oportunidade, enquanto homens e mulheres sobre a face da terra, de estar em sua presença, em estar face a face com o seu Deus, em estar face a face com aquele que os havia criado. Então esse homem e essa mulher, eles geram 2 filhos chamados Caim e Abel.
quando Deus aceita o rosto de Abel e não aceita o rosto de Caim, é porque sobre Caim havia o mal. Pois está escrito no livro de Gênesis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 4, que Abel levou ao altar de Deus, ao santo altar das suas ovelhas, ele trouxe o primogênito. Então, sempre das suas ovelhas, Abel trazia o primogênito, um cordeiro puro, limpo, sem mancha, sem mácula, sem erro, sem pecado, porque o coração de Abel era puro, era reto, era fiel perante o seu Senhor. E está escrito que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que a palavra de Deus nos declara e nos revela que primeiro o Senhor atentou para Abel e depois para a sua oferta. Por quê? Porque Deus o conhecia por fora e o conhecia por dentro. Deus conhecia Abel por dentro. E como ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a oferta ao Senhor, apontando para o sacrifício que o Senhor, nosso Deus, também o faria com o seu Filho no futuro, para a salvação de todo aquele que crer, não perecesse, não fosse condenado ou rejeitado, mas tivesse a vida eterna. Então, no versículo 5 está escrito lá no livro de Gênesis, no versículo 5 do capítulo 4, que para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Observe que no mesmo instante foi revelado quem era Caim por dentro, o que estava oculto, escondido. Haja vista que os seus pais haviam feito a degustação do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, na sua infinita perfeição, deixa claro qual é a sua personalidade, o seu caráter, quando ele, para o que era benigno, para o que era justo, para o que era santo, para o que era fiel, ele atenta. Mas para o impuro, para o maligno, para o mal, para o erro, para o que era profano, para o que era injusto, ele não atentou nem para si, nem para a sua oferta. No versículo 6, o Senhor dá-lhe a palavra para a qual ele podia se arrepender. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, olha só, quer dizer, ele era maligno, ele era mau, ele praticava o mal, ele vivia com os seus pensamentos e o seu coração voltado para o mal. Por isso o Senhor lhe diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
Em outras palavras, Deus não concorda com o erro, com a injustiça, com o pecado e com a malignidade de ninguém, nem para a pessoa, nem para os seus feitos, nem tampouco para a sua oferta, ainda que na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, contemplando as direções de Deus, a pessoa esteja. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Deus conhece todos os seres humanos sobre a face da terra. Então Deus alerta ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha a palavra de Deus na direção daquele malfeitor, daquele homem mau, daquele homem que obrava, pensava malignamente. Porque senão Deus não dizia: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Em outras palavras, se você não se voltar para a referência do seu irmão Abel, que é benigno, que é puro e que não vive na prática e nem deixa o pecado dominar os seus pensamentos, as suas emoções e o seu coração, certamente jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, você não vai poder resistir à força do pecado sobre a sua vida. O pecado lhe dominará, a malignidade lhe derrubará, o mal alimentado pelos seus pensamentos e pelo seu coração lhe destruirá. Então as pessoas perguntam, e está aí uma grande resposta. Deus, ele é benigno, justo, santo, puro, íntegro, reto e juiz sobre todas as coisas. Quando Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, estávamos diante do caráter de Deus, pelo qual Deus, para todos os seres humanos sobre a face da terra, estava dizendo de que lado Deus está. Quem é Deus? O que é que Deus aprova? O que é que agrada a Deus? O que é que Deus concorda? E isso não é de uns dias para cá, nem de uns anos para cá. É desde o começo da criação humana sobre a face da terra, há 4.000 anos antes de Deus enviar o seu Cordeiro, o seu Filho amado, para ser redentor e redimir cada ser humano que nele crê, que a ele se entrega pela santidade e retidão das suas palavras, aperfeiçoando o que já era bom, santo e perfeito, que é a palavra do Criador. Então Cristo veio completar, aperfeiçoar, como mistério antigo, revelado há aproximadamente 2.000 anos atrás, na pessoa do Filho de Deus. Então, quando uma pessoa pergunta o que é que eu tenho a ver com isso, onde é que eu entro nisso?
Que culpa tenho eu das coisas serem dessa forma, desse jeito, desta maneira? Eu não quero saber disso. Eu quero cuidar da minha vida, fazer o que me interessa, o que me agrada, o que é das minhas responsabilidades. Eu não tenho tempo para essas coisas de religião. Mas não se trata de coisas de religião. Se trata de uma realidade existente desde a criação do primeiro homem sobre a face da terra e a sua esposa, que as coisas vêm dando errado e Deus abrindo precedente para salvar-nos de tão grande perdição por causa do seu maior inimigo, que é o anjo rejeitado, decaído, julgado, eliminado das regiões celestiais, do reino dos céus, e não terá mais oportunidade de voltar para o reino celestial, uma vez que sobre os santos céus do Criador ele outrora vivia. Então ele sobre a face da terra, porque está escrito no livro de Apocalipse, no seu capítulo 12, está escrito que Satanás desceu à face da terra e está lutando com os moradores da terra, porque já lhes resta pouco tempo. Então, ai dos que habitam na terra. Por que ai? Porque os céus estão em festa, pois ele lá não está mais. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é aquela que enganou Eva e veio a transgressão sobre o mundo, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, que viraram demônios, foram lançados com ele. E aí está escrito: ai dos que estão sobre a face da terra, porque o diabo desceu a voz, no versículo 12. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então é uma luta invisível aos olhos humanos. Então por isso que o inimigo tem vencido muitas pessoas pela incredulidade. E o que é que as pessoas têm a ver com isso? Já que elas não têm culpa de haverem nascido, já que elas não têm culpa, é porque está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 3, diz a palavra de Deus: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém,
tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com roupa, não dando o seu dinheiro com usura, não recebendo demasiadamente da sua mão, nem da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Então Deus estabelece: a alma que pecar, esta morrerá. Deus não está falando com o corpo nesse momento. Deus está falando de um juízo eterno. Deus está falando de um juízo vindouro. Por que Deus está falando que a alma que pecar, esta morrerá? Porque no livro de Apocalipse está escrito sobre um juízo final. Deus sabe que todas as pessoas sobre a face da terra hão de morrer, porque a morte entrou a todos os homens. Por isso ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que a ele aceite com arrependimento. Porque observe que quando o homem escuta a palavra de Deus, a fé vem. E essa fé é produzida porque lhe coube na pessoa ouvinte da palavra de Deus o arrependimento dos seus pecados. Então, por livre e espontânea vontade, essa pessoa deseja, essa pessoa anseia, essa pessoa almeja servir a Deus, viver para Deus, na pessoa gloriosa do seu Filho, sendo redimida, sendo lavada, purificada e santificada dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas injustiças, pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo e presença gloriosa e divina do Sagrado Espírito Santo de Deus. Então está escrito, livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então a alma que pecar, esta morrerá. Por quê? Porque eles vão viver atormentados para sempre. E isso é pior do que morrer. Isso é pior do que morrer de sobre a face da terra. Por isso o Senhor colocou essa morte como uma morte, esse tormento como uma morte, porque as pessoas aqui, nesse lago de fogo e enxofre, que atormentará o diabo, a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para sempre. Aí está escrito a partir do verso 11: e vi um grande trono branco, que é o trono onde o Deus Criador está para julgar, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Fugiu a terra e o céu. Isso significa, está escrito, morreu sobre a face da terra, segue-se o juízo. Então aqui está falando de um juízo após a partida da pessoa e um juízo que vai suceder, que será o último, depois que toda a palavra de Deus se cumprir. Então observe que está escrito: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Por que todos os mortos, pequenos e grandes,
novos e velhos, moças e rapazes estarão diante de Deus, porque como lemos no livro de Ezequiel, capítulo 18 e verso 4, que todas as almas pertencem ao Criador, tanto a do Pai como a do Filho. Então todas as pessoas lhe pertencem. Então podemos ver no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12, está escrito, a partir do verso 12 e 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja mal, quer seja dos bons, quer seja dos maus, quer seja dos santos, quer seja dos profanos, quer seja dos justos, quer seja dos ímpios, quer seja dos salvos, quer seja dos perdidos. Então, quem viver uma vida longe, ímpia, perdida, e que não dão crédito à palavra de Deus que nos ordena pregar, porque está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, está escrito: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Ler o quê? A palavra de Deus. A antiga aliança, a nova aliança. As leis, como também a graça. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Era o apóstolo, na unção do Espírito Santo, ensinando Timóteo, o bom pastor, como ele deveria tratar os congregados e ensiná-los conforme as Escrituras Sagradas, as sãs doutrinas do Senhor, os ensinamentos santos do Senhor, que ouvindo as quais recebem vida, recebem perdão, recebem a oportunidade da salvação, da vida eterna. Não despreze o dom que há em ti, disse o Senhor. No verso 15 está escrito: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então fomos ungidos pelo Espírito Santo através dos presbíteros, servos de Deus. Recebemos a unção do Espírito Santo ainda quando éramos pequenos, para pregarmos, ensinarmos, exortarmos a palavra de Deus, e assim os pecadores venham ao arrependimento dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para ser livre do juízo eterno de Deus que está para acontecer sobre todos aqueles que foram como Caim no princípio, que não se renderam à voz de Deus, à palavra de Deus, às misericórdias de Deus, à graça de Deus, para alcançarem tão grande e perfeita e majestosa e magnífica salvação da parte do nosso Criador. Está escrito no livro de Atos, capítulo 24,
A partir do versículo 14 diz: mas confesso-te que conforme aquele caminho, quer dizer, o caminho que está escrito no livro do Evangelho de João 14, verso 6, Cristo disse: eu sou o caminho. Então, Cristo é a porta, como está escrito em João, capítulo 10, verso 9, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Então ele disse: sirvo a Deus, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos, quer dizer, que foram obedientes e justificados pela fé na pessoa do Filho do Deus vivo, como dos injustos, quer dizer, daqueles que não aceitaram, daqueles que rejeitaram, daqueles que duvidaram, daqueles que foram incrédulos, daqueles que se envergonharam dessa palavra por causa da moda atual, por causa do ritmo atual, por causa da onda mundana atual, que se envergonham das escrituras sagradas, que é a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções dos corações, dos pensamentos. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está escrito aos Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é água da vida e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha aí, está falando do que está dentro da carne, está falando do fôlego de vida que Deus nos deu para que o corpo, a alma e o espírito viva sobre a face da terra. Por isso fala da alma e do espírito, quer dizer, penetra até aonde os olhos não podem ver, e é apta para discernir os pensamentos. Agora vem para a carne, agora vem para o corpo, os pensamentos do corpo, as intenções do coração. Então está falando de espírito, alma e corpo. Aleluia, glória a Deus, e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão visíveis e patentes aos seus olhos, aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Digam comigo: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Arranca estas vestes sujas e dá-me vestes novas. Ó meu Deus, eu aceito o teu santo Filho, porque eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, dos meus maus caminhos, e desejo ardentemente que o meu nome, Senhor, seja escrito nos céus, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo aí no reino celestial. Digam amém, digam graças a Deus. Permaneçam firmes na fé, na esperança e no amor, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, esperando o grande e poderoso dia da vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pois só seremos justificados pela fé e encontraremos tão grande salvação e nos regozijaremos para sempre no reino celestial. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.